Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Marcelo Egea e essa é mais uma live do Egea. Hoje, com a participação ilustre do nosso mestre Alexandre Bortoleto. Alexandre Bortoleto é psicólogo e psicoterapeuta, mestrado em psicologia clínica e da saúde, pós-graduado em neuropsicologia, master trainer em programação neurolinguística, NLP Master Trainer in, membro da trainer e trainer da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, a SBPNL, Master Trainer em hipnose ericksoniana, no WHO, é isso? O Instituto WHO? Isso. World Hypnotic Organization. Ok. Mindfulness no Instituto IMI e Coaching no ICI. Escritor, coach executivo e de vida pessoal e consultor. O Instagram do Alexandre é Alexandre Bortoleto, tudo junto, é isso aí. Alexandre, muito obrigado da sua gentileza de estar aqui falando sobre esse assunto com a gente, que é um assunto instigante. Marcelo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, conversar de um tema que realmente é apaixonante. Espero que todos gostem e, por favor, façam perguntas, estamos aí para responder. Vamos lá. Legal. Ó, tá, a Márcia aqui já está dando as boas-vindas para a gente. Então, boa noite, Alexandre e Marcelo, sucesso para vocês. Obrigado, Márcia, muito obrigado. Bom, na medida que forem então surgindo as pessoas e as perguntas, eu vou te passando, tá? Mas eu queria começar com uma que é assim, curiosa, né? Eu te conheço há tanto tempo, né? Você já foi meu mestre, né? Já estudou com você, mas eu não me lembro como é que a hipnose entrou na tua vida. Puxa, Marcelo, hipnose. Olha, porque é uma história assim, né? É que não dá para ver aqui, mas aqui é o meu escritório, estou em casa, e tem aqui uns instrumentos musicais. Antes de mais nada, eu fui músico, né? Eu fiz até regência e composição, fui maestro. E quando na época, isso já há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, quando se fazia música, começava-se pelo conservatório. Conservatório, você fazia uma entrega à pessoa, você vivia pela música, e no meio desse processo, o conservatório que eu estava se transformou numa universidade. E logo eu tive que pagar alguns créditos. E olha que eu estava ainda na época no que primeiro colegial, uma coisa assim, não tinha capacidade de fazer uma faculdade. Mas como foi uma passagem, eu fui reconhecido na época. Aí eu tive várias disciplinas e uma delas era a psicologia da música. Então tinha pedagogia musical, psicologia da música. Como que a música afetava, né, a nossa cabeça, tal. Poxa, e ali uma professora muito amável, ela começou a me mostrar algumas coisas sobre a psique humana. Ali foi o apaixonado, né? Porque a música, eu segui na música durante muito tempo, muitos anos. Só que, você sabe, no Brasil a música não rolou, né? Não rolou aquilo lá. E eu acabei, com o tempo, saindo da área musical e vertendo para a área da psicologia. Então, a área da psicologia, eu fui me encantando, e uma das áreas psicológicas que sempre fui apaixonado foi esse tal de inconsciente. Como que nós somos guiados por esse mistério chamado inconsciente. Então, foi daí que veio o grande prazer tanto da psicologia, da programação neurolinguística, da hipnose e derivados, né? Então, e aí é a história. Legal, interessante. Eu não sabia dessa tua... Quer dizer, eu sabia que você tinha alguma coisa com a música, porque você gosta muito de música, botava música, tinha uma trilha sonora diferente cada aula, mas eu não sabia dessa história interessante. Quer dizer, foi a música, então, que te levou para a psicologia e para a questão do inconsciente, e daí para a hipnose. Foi. Na verdade, a música foi assim, eu acho que foi uma grande inspiração na minha vida, porque antes de ser, né, o adolescente, queria ser o quê? O popstar. Queria ser o... Claro. Agora acho que dá para vocês verem, ó, tem violão no fundo, tem amplificador aqui do lado. Tô vendo. É um escritório musical. Vou levar minha guitarra aí para a gente fazer um som qualquer dia. Tem uma guitarra, ela tá aqui, tá bem aqui. Mas eu acho que a música toca na alma, né? Então eu acho que tudo é um mistério. E foi daí que eu me encantei, e aí eu segui para a psicologia, e a psicologia até hoje. Legal, legal. Olha, temos outros convidados aqui chegando. Edmar Babo, boa noite, sucesso. Obrigado, Edmar, da tua presença. Professor, doutor, grande amigo Alberto Hernandes Neto, da Poli, da USP.
Parabéns pelo tema, sucesso na live. Obrigado, Alberto, pela sua presença, sempre prestigiando a gente. E o doutor Ângelo Real, um pesquisador também da mente, né, humana. Grande abraço, Egéia, boa live, Alexandre. Ele é psiquiatra e já esteve aqui fazendo uma live conosco também. Bom, então assim, acho que a pergunta seguinte, para engatar nessa daí, é o que é exatamente a tal da hipnose e como é que ela funciona, Alexandre? Uhum. Olha só, a hipnose, a história da hipnose, ela se perde no tempo, né? Porque a gente não tem assim vamos falar, uma linha geral de que fale isso de fato foi o começo e tal. O que a gente pode falar é que nós temos duas linhas hipnóticas muito bem definidas. A primeira, a linha clássica, que deriva lá de Freud, antes de Freud, de Charcot, que é bem conhecida porque é o que mais aparece. Se você olhar numa televisão, num programa de auditório, você logo vê ali alguém tentando fazer uma outra pessoa comer uma cebola, achando que é uma maçã e coisas do tipo. Então, porque essa hipnose, ela vinha muito de um formato paternalista, do tipo, feche os olhos, faça isso. São comandos diretos e até um tanto quanto autoritários. Essa é uma linha terapêutica, né? Então, é uma linha terapêutica até meio que abandonada por Freud em algum momento, mas aí segue uma outra linha terapêutica, uma linha hipnótica chamada hipnose ericksoniana. Ericksoniana porque ela deriva de um grande médico norte-americano chamado Milton Erickson, e esse Milton Erickson, por não ter as qualidades imperiais, o que eu falo imperiais é assim, o sujeito se veste de preto, o sujeito fala, né, fecha os olhos, aquelas coisas estranhas, 1, 2, 3, tá? Então se coloca numa posição meio mágico, né? É bem teatral, né? Bem teatral. O Milton, coitado, porque desenvolveu poliomielite, era daltônico, tinha dores insuportáveis, problema nas pregas vocais, ou seja, tinha só problema. Ele acaba começando a estudar a hipnose na faculdade para tentar resolver os seus problemas. Mas não tinha a capacidade de ser assim teatral como os seus anteriores, né? Antecessores. Não tinha como fazer isso. Então ele acaba desenvolvendo o seu método. E o seu método consiste no quê? Numa hipnose mais elegante. Que nós falamos de uma hipnose indireta, né? Ela dá a volta. Ao invés de falar para a pessoa, feche os seus olhos, de uma forma imperativa, ele começa a contar uma história. E essa história induz a pessoa gentilmente a fechar os olhos. Então, é muito mais elegante. Então, isso deriva desta hipnose, então, hipnose clássica, que podemos falar que ela foi bem colocada no século XIX e tal, começo do século XX, e a hipnose ericksoniana, que parte ali de 1920, 1930 até os dias atuais. Entendi. E assim, então, a hipnose é uma técnica de sugestão, às vezes direta, às vezes indireta, mas é uma técnica de sugestão. Seria mais como um método, né? É uma forma, porque a técnica em si ela é uma coisa encaixotada, né? Você tem o passo 1, passo 2, passo 3, isso você entende por uma técnica. A hipnose seria mais como um método, uma forma de fazer uma indução. Na verdade, uma forma de foco. Tanto faz ela ser direta, hipnose clássica, quanto hipnose ericksoniana. Qual é o objetivo principal? Manter o foco. Foco em quê? Foco no seu pensamento e, a partir desse foco, fazer a gestão desse pensamento. Entendi. Muito parecido com o conceito de flow e de mindfulness, né? Muito. Que se fala hoje, né? Muito. O flow, na verdade, é um transe. Né? Você está em transe, só que você está num transe super bacana, super gostoso, porque você flui. Agora, o mindfulness é o quê? Ele é o mesmo processo hipnótico, só que a hipnose, ela se baseia em construir através da sua cognição. Então, nós temos imagens mentais e eu vou construindo, eu vou criando o seu cenário. Agora, o mindfulness, na verdade, é você estar no aqui e agora. Então, ele dá uma estacionada no seu pensamento. Ele deixa o seu pensamento, ao invés de ele sair fluindo
e construindo, ele mantém você no aqui e agora. Todos métodos excelentes para você ter uma melhor gestão emocional. Entendi, entendi. Olha, tem gente chegando aqui, queria então só reconhecer aqui, nós temos também o André Feltrin. Boa noite, sucesso, Marcelo Alexandre. Muito obrigado, Feltrin, pela tua presença, por prestigiar a gente. Fausto Duarte, grande terapeuta. Boa noite, Egeia. Obrigado, Fausto, da tua presença aqui também. Tem também a Cris Navas, privilégio poder acompanhar este encontro. Prazer é nosso, Cris, da tua presença. É a honra receber vocês aqui. Né? Entendi, o Alexandre. Então, quer dizer, a técnica essa técnica da hipnose, ela serve para fazer a pessoa ter foco, ficar concentrada e, a partir daí, fazer alguma coisa com ela, né? O Freud utilizou a hipnose, como você mesmo falou, né, baseado porque ele aprendeu do Charcot, né, acho que o Charcot usava essa técnica, mas dizem que ele não conseguia hipnotizar todo mundo, por isso ele abandonou a técnica e caminhou para análise dos sonhos. É verdade isso? Ele era ruim em hipnotizar? Não, acho que não ruim, mas assim, o que se sabe de Freud, eu tive o prazer eu sou meio, quando eu viajo, eu quero conhecer esses lugares, tipo, Viena, onde Freud esteve, e Londres, onde foi o último consultório dele, né? Ali você tem materiais que mostram o quê? Que Freud estava muito interessado em aprender com Charcot, porque Charcot, lá nos 1890 e tal, era o único, então, em Paris, que estava fazendo experimentos com uma patologia, uma psicopatologia da época chamada histeria. E o Freud estava loucão para ser reconhecido na academia. Então ele sai de Viena e vai até Paris para estudar com Charcot. Ele fica encantado. Inclusive, os primeiros livros de Freud são livros sobre hipnose. Ele fala como ele hipnotizava e ele usou muito hipnose. Só que ele queria desenvolver o seu próprio método, que já estava na gaveta, que era a psicanálise. E deu muito certo. Muito certo. A psicanálise, e Freud também é um gênio, né? Então ele começou a partir para o seu método e abandona o método anterior de Charcot, porque Charcot era o cara, né? Era o símbolo da hipnose. Foi uma estratégia de marketing, então. Eu vou, aprendo com você, aí eu desenvolvo o meu e vou te abandonando. De boa. Eu não vou fazer isso com você, Alexandre, juro por Deus. Não faça, por favor, por favor. Tamo junto. Aí, o Freud faz isso por uma questão, eu acho que muito inteligente dele, porque a psicanálise é fantástica em alguns tratamentos. Ele desenvolve, apesar que a psicanálise, ela bebe aquele modelo de você falar abertamente sobre o que vem, que é chamado de livre associação da psicanálise, o berço dela é a hipnose. De você falar livremente quando está focado no transe. Ele bebe de Charcot tudo isso e desenvolve seu método. Eu não posso afirmar, Marcelo, que Freud era bom ou ruim, mas eu acho que foi, na minha opinião, Freud até tem aqui tem uma inspiração, né? Olha, um grande mestre, né, para todos nós, né? Aqui, eu tenho aqui, fica no meu cenário inspiração, o último aqui. Olha, o divã dele, que legal. Isso é em Londres. Em Londres, né? E olha que interessante, sobre o divã, aqui não dá para ver, mas tem exatamente a gravura de Charcot hipnotizando. Olha. Né? Então, a inspiração. Admiração dele também, né? Então, olha, Freud, gênio, sensacional. Tem troféu joinha para ele. E Charcot também. Todos inspiraram a gente a desenvolver. Só que só uma coisinha. Na ciência, coisa mais bela da ciência que eu entendo é que a gente deve reconhecer aqueles que vieram antes, porque sem eles a gente não conseguiria chegar onde está. Então a gente reconhece. Isso, a gente cita essas pessoas que são fantásticas, mas houve uma evolução. Então, aquele método que se usava lá 2 séculos atrás, há 1,5 século atrás, isso a gente não usa mais, tá? Claro. Mas nos inspirou. Entendi. Olha, mais gente chegando aqui.
Jacó Grajev, grande amigo, boa noite. Obrigado, Jacó, pela tua presença. A Sara Grajev também está aqui, muito interessante. Obrigado da tua presença, Sara. Tiago Marins, seu aluno também da nossa turma. Muito boa noite. Ah lá, obrigado, Tiago, pela tua presença também. Agora, todo mundo é hipnotizável, Alexandre? Ou tem gente que resiste à técnica e é difícil de usar? Aí que tá, né? A grande sacada do Milton Erickson foi perceber que no método anterior da hipnose clássica, algumas pessoas eram hipnotizáveis, outras não. Por que isso? Porque era baseado numa espécie de comunicação um tanto quanto ofensiva. Imagina, chega para alguém e fala, fecha os olhos. Né? A pessoa olha assim e fala, oh, cai fora, né? O que você está querendo? Então, opa, não existe uma resistência. Eu não quero, não vou. Não é que ela não seja hipnotizável, mas ela simplesmente já coloca ali uma armadura, fecha e tal. O Milton percebeu que isso daí era uma bela sacada, que a resistência, na verdade, de uma pessoa é apenas um comentário sobre a minha própria inflexibilidade como comunicador. Olha que sacada. Então, a resistência de uma pessoa é apenas um toque, do tipo, ei, se você continuar fazendo desse jeito, não vai rolar. Então, para você conseguir me hipnotizar, tu vai ter que fazer de um jeito diferente. E o Milton conseguia, através de histórias, dar a volta, fazendo com que todas as pessoas possam ser realmente hipnotizáveis. Até uma coisa interessante, uma metáfora que eu gosto de usar, é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia. Tem lá os guardiões, todos ali no portão, falando aqui você não entra, não. Mas, para entrar, eu faço um cavalo, coloco lá o material lá dentro, né? Falar o presente para você. Você fala, ai, que bonito. Você coloca o cavalo para dentro e na calada da noite as coisas começam a acontecer. Como se faz isso? Com uma história, com uma metáfora, com uma forma de comunicação que é um presente, acaba envolvendo o material hipnótico que eu entrego para você. Esta é a hipnose ericksoniana. Entendi. Aliás, os registros de vídeo, né, do Erickson são muito ruins, eu tive procurando recentemente, mas é impressionante como ele tem um jeito calmo de falar, né? A gente precisa prestar atenção, porque às vezes porque ele é muito calmo e tranquilo e, né, e macio, assim, e o jeito dele falar já é hipnótico, mas eu lembro que lá no curso de PNL vocês diziam, né, que os criadores da PNL, o Bradley e esqueci o outro nome do cara o lá. Grinder e o Bandler. Exatamente. Que eles tinham, inclusive, tido dificuldade para entender a técnica, porque ele não tinha técnica, né? Cada vez ele fazia diferente. Cada vez ele fazia diferente, porque ele entendia que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é única. Inclusive, isso marcou muito a minha vida depois de formado, né? Porque eu tive um professor que falava assim para mim, o professor chegou e falou assim, o Bortoleto, tu vai para a clínica, né? Eu falei, sim, professor, eu vou para a clínica. Porque a clínica na psicologia é romântica, né? Que tem a psicologia educacional, organizacional tal, mas você sabe, né? É romântica, né? A clínica é romântica, que dá um baita trabalho. Daí ele falou assim, Bortoleto, você vai para a clínica. Eu falei, eu vou. Ele falou, então posso te dar um conselho? Fale, professor. Eu falei, olha, se você atender duas pessoas da mesma forma, pelo menos uma delas você estará atendendo mal. Que legal. Eu falei, poxa, ele estava realmente certo, e eu acho que essa foi também o grande legado do Milton, né? De que ele atendia cada pessoa do seu jeito, da sua forma, ele não tinha uma coisa quadrada, falou, olha, esse eu passo 1, 2 e 3, ele olhava para a pessoa e trabalhava com ela. Entendi. Por que a técnica, Alexandre, foi tão estigmatizada? As pessoas associam tanto a charlatanismo e essas coisas, né? Pelo menos é assim que eu entendo que a maioria das pessoas se refere à hipnose, com dúvida, como se fosse uma coisa, né, um subgênero, né? Sim. Essa é uma ótima pergunta, e na verdade eu acho que é a pergunta que ela é o grande tchan da hipnose, sabe por quê? Quando eu nunca vi uma palavra tão
hipnótica quanto hipnose. Porque você fala hipnose, as pessoas já saem correndo. Impressionante. Então, quando as pessoas elas chegam para mim e falam assim, Alexandre, o que você faz? Sou psicólogo. Às vezes eu nem falo, porque falar que é psicólogo também vai sair correndo, né? Mas se você falar que você é hipnólogo, nossa, eles começam, enfim, por que isso? Porque aconteceu assim. Lá no começo, Charcot provocou a comunidade científica, porque na época a histeria era uma doença que ocasionava homens e mulheres, mas uma proporção feminina muito maior, e vem de histeria, vem de hísteros, né, de útero, acreditava que a mulher tinha um problema no útero e tal, e ninguém conseguia resolver aquela doença, que era o quê? O travamento dos membros, sabe, assistiu o filme Exorcista? Parece que a pessoa estava possuída, né? Então, porque a pessoa, ela travava inteira. Na época, isso era tratado de duas maneiras pela comunidade. A primeira, olhando com um problema fisiológico, físico, então o braço ficou rígido, então o problema do braço. E a segunda forma, por uma questão espiritual. Então chamava lá um pároco qualquer. Um exorcista. Um exorcista, fazia um exorcismo e resolvia o problema. Charcot foi o primeiro que falou, peraí. Ele começou a hipnotizar as pessoas e durante o transe, durante a sugestão, falava para o braço, solte, e o braço soltava. Só que, infelizmente, na hora que tirava do transe, o braço voltava a ficar duro. Então, ele não sabia por quê na época, mas ele explicou duas coisas. Primeiro, não era um problema fisiológico, porque o braço não se mexia. E segundo, não era um problema espiritual, porque como um homem de um hospital qualquer, ele consegue ter mais poderes que o diabo, né? Ele não padre, né? Então ele falou, isso é um problema psicológico. Só que isso deu pano para manga na época, sabe, com questões políticas e tal. Charcot faleceu, Freud continuou seu caminho psicanalítico, sensacional, e a hipnose, ela foi caindo e foi parar na onde? Até eu brinco, eu falo assim, na hora que ninguém mais quer alguma coisa, vai pro lixo. E quando chega no lixo, os ratos pegam, né? Mas foi o quê? O pessoal do circo aproveitou e começou a pegar aquela hipnose de Charcot e começou a fazer entretenimento. Por isso que a hipnose que nós vemos hoje, a sua grande maioria, é na questão de entretenimento. São em programas de auditório que mostram muitas coisas, muitas aberrações, mas na verdade a hipnose ela tem esse lado de entretenimento, que é da clássica, mas o seu lado clínico também. Legal. Gente, nós estamos aqui falando com Alexandre Bortoleto, psicólogo, psicoterapeuta, especialista no tema da hipnose. E eu queria fazer uma pergunta para você, então, agora que tem uma, vamos dizer assim, uma consequência disso que você trouxe, né? Já que essa técnica foi tão estigmatizada, poderíamos dizer assim que a PNL foi um marco para resgatar essa técnica como algo válido e terapêutico importante? Sim, claro. Porque a PNL, ela, na verdade, a PNL não é nenhuma criação. Não, a PNL, na verdade, é uma releitura de muitas coisas que já existiam. Então, o dia que encontrar alguém falando que PNL vai resolver tudo, desconfie. PNL, na verdade, é uma releitura de muitas coisas que já existiam, só que, porém, estava na mão de acadêmicos que não eram muito práticos. E John Grinder e Richard Bandler tinham esse tato de pegar as coisas e começar a ser mais pragmático. Vamos fazer funcionar isso. Um deles, inclusive, era linguista, né? Linguista, o John Grinder é um linguista, né? Então ele começou, e o Richard Bandler, um programador de computadores, né? Meio Jobs da vida, né? Jobs nem fazia isso, mas mexia com máquinas. Então vamos trazer a coisa mais para mensurar a coisa? Vamos. Aí fez o quê? Na época, John Grinder e Richard Bandler foram visitar Milton Erickson, já no final da vida, isso em 75, mais ou menos. Lembrando que Milton morreu em 1980, então só 5 anos antes da morte do Milton. E aí os dois começaram como linguista,
né, começaram a mapear a forma como ele falava. E descreveram padrões. Olha que interessante. Um é linguista e o outro trabalha com computadores, que adora padrões. Computador trabalha com padrões. Então, um desvendou a linguagem e o outro colocou em padrões. E aí colocaram a forma do Milton falar em 75. Uma forma muito simples, muito fácil para as pessoas entenderem. Ele era tido como um excelente comunicador, né? Eu várias vezes li isso, né? Que ele era classificado como um excelente comunicador e que o que levou eles lá foi essa característica, né? Foi essa, só que tinha uma curiosidade. Milton dava aulas, mas ele falava de um jeito, comunicava de um jeito que encantava. A plateia ficava em transe. Só que tinha um problema. Ninguém entendia o que ele falava, porque ele falava de uma maneira hipnótica. Então ele encantava, mas o pessoal falava, lindo, lindo. Mas o que ele disse? Não sei. Me senti bem, né? Nossa, eu tô aqui, eu tô me sentindo maravilhoso. O que está acontecendo? Não sei. Aí o John Green e o Richard Bandler, quando apareceram, fizeram o quê? Exatamente isso. Decodificaram a forma de linguagem e colocaram de uma maneira simples. E hoje, a PNL, eu acho que foi um grande incentivador. Hoje nós temos linguagem hipnótica em basicamente todos os meios de comunicação. Então, quando você vê um slogan de uma Casas Bahia, como dedicação total a você, esta é uma forma de linguagem hipnótica que deriva da época do Milton Erickson e foi catalogada pelo pessoal da PNL. Eu acho isso super legal. Mais duas pessoas, né, foram analisadas por eles, né? Uma foi a Satir, né? Como é que é o nome dela? O primeiro nome? Virginia Satir, uma psicoterapeuta de família, trabalhava com famílias, uma mulher encantadora. E um outro que era um muito louco, chamado Fritz Perls, que é o criador de Gestalt terapia, que é uma terapia mais podada. Então, eles mapearam na época os expoentes terapêuticos. A Virginia, inclusive, foi a origem da metalinguagem, metaprocesso, né, que a gente chama. Linguagem. Metamodelo de linguagem, isso, exatamente. Isso. É interessante. Ó, o André está dizendo assim, que está mesmo nos meios de comunicação, até no Big Brother. Ele tá dizendo. Eu não sei porque eu não assisto Big Brother, viu, André? Eu não, realmente esse tipo de diversão eu não tenho. Mas você está falando, eu acredito, né? Não, mas Não, é incrível, né? Que os políticos usam essa linguagem com a gente, né? A marketing tem usado pesadamente isso. Agora, falando de PNL, a gente está ouvindo muito falar de terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental. Nós temos aqui uma pessoa que está assistindo o nosso curso, que é nossa apresentação, que é o Fausto, que é um terapeuta nessa linha, né? Muito conhecida hoje, muito valorizada. Que era uma coisa também que tinha sido estigmatizada, essa coisa da terapia comportamental. E hoje em dia tomou uma dimensão tremenda. Qual o papel da neurociência nisso, né, para resgatar esse tipo de método, né? E, inclusive a PNL. Sim, porque a psicologia ela tem 3 forças, por isso que o símbolo dela é um tridente, né? Então parece um Netuno, né? Ou Aquaman. Então tem um tridente. Tem uma área psicanalítica, uma área comportamental, uma área humanista. Só que com o passar dos anos foram surgindo novas forças. Uma delas é a cognitiva e depois a cognitiva comportamental, que pensa muito sobre o que nós temos na nossa cabeça, nosso pensamento e como ele está estruturado. A PNL nada mais é do que ela bebe da psicologia cognitiva comportamental e bebe descaradamente. Só mas não existia com esse nome antes, ou já existia na época que eles desenvolveram tudo isso? Já existia isso? Não existia a psicologia com esse termo. Cognitiva. O cognitivo comportamental, devido ao Errol Beck, ele veio depois, né? Tá. Mas o bacana é que eles bebem muito da cognição, porque PNL é a pura cognição. A definição de PNL, de Programação Neurolinguística, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano, que, na verdade, é o estudo da sua cognição, dos seus pensamentos, da estrutura cognitiva. Né? É só isso. Através de uma linguagem, de uma comunicação simples.
coisas que dentro da área psicológica já é um pouco mais complexo e um pouco mais estruturado, tá? Uhum. Talvez, Marcelo, o grande erro, né, que não existem erros, mas apenas resultados, mas o grande da PNL é a sua falta de citação de fontes. Porque muitos PNListas acabaram surgindo, muitos pop, falando que eles criaram, eles inventaram, e foram eles, e na verdade não. Ciência não é feito assim. Então, ninguém criou nada. Eles beberam de algumas fontes, infelizmente esqueceram de citar as fontes, e talvez esse foi o grande da PNL. Tá? Que Agora, deixou ela à margem vamos dizer assim, da ciência oficial, né, da psicologia. isso. E ficou a PNL na década de 2000, tal, ela ficou muito borocochô, porque tinha muito livro de autoajuda, muita coisa muito simplória, né? Agora tem uma coisa legal que você tocou, né? Que eu sempre venho chamando a atenção. Neurociência, né? A neurociência, na verdade, o termo correto seriam neurociências. Eu gosto de falar assim, que neurociências é como se fosse um oceano Pacífico, um oceano Atlântico. E a psicologia é uma ilha dentro deste oceano. Então, a neurociências é um campo amplo demais, só que ela vem devido a gente ter hoje máquinas de ressonância magnética, tomografias tal, que conseguem ver um cérebro vivo com imagens. A gente conseguiu provar muita coisa que era só feita por observação. Então, as neurociências realmente elas abrem um leque de possibilidade de estudos impressionante. Talvez o único problema é que alguém ofereça curso de neurociências em um final de semana, né? É verdade. Aí, mas acontece tudo quanto é canto, né? De outras coisas também. Impressionante. Ó, Anderson Cariaque tá aqui, olha. Papo muito bom, parabéns, EG Alexandre, muito louco. Olha lá, ele foi teu aluno também. Eu não sabia, Anderson, que você tinha sido aluno do Bortoleto também. Eu tinha mandado a mensagem para você para te avisar. Então, o Marcelo falou muito louco, veio de muito louco foi assim que surgiu. Um dia na faculdade, que muito louco em espanhol não existe muito louco, né? Ou muito louco não existe. Eu fui apresentar um trabalho para a professora, ela olhou assim meu trabalho. Eu sempre viajei muito na batatinha, né, na maionese. Ela olhou para mim e falou: Alexandre, muito louco isso aqui. Eu falei: yeah! Marca registrada do Bortoleto, isso aí, né? Muito louco. Anderson, obrigado pela tua presença. Seguindo aqui nessas perguntas, gente, eu estou aqui entrevistando o professor, psicólogo, psicoterapeuta Alexandre Bortoleto, e ele está falando para a gente aqui sobre a hipnose e equilíbrio emocional. Ainda não chegamos na parte do equilíbrio emocional, mas estamos chegando lá, estamos pertinho. Então, a pergunta que eu queria te fazer agora é a seguinte, né? Como é que essa técnica, né? Ela, vamos dizer assim, ela começou a ser utilizada no processo terapêutico hoje em dia. Como é que hoje vocês usam esse processo diferente do que o Freud fazia naquela época ou que o Milton fazia naquela época? Assim, ó, vem se percebendo que para fazer um bom transe hipnótico não necessita fazer daquela maneira clássica de fechar os olhos, entrar lá dentro, tal. Por quê? Porque nós estamos hipnotizados todos os dias, em todos os momentos. A questão que eu poderia falar não é se você entra ou não entra em transe, mas qual transe você está nesse momento. Porque olha que interessante. Se eu começo a contar para vocês, todos estão assistindo, sobre uma viagem que eu fiz, eu começo a contar detalhes da viagem, do local, o que eu vi, o que eu passei, o que força você a fazer? A criar essa representação mental, mesmo não estando lá. Se eu utilizar uma linguagem hipnótica, eu vou fazer com que você comece a ter uma sensação de estar naquele local sem estar lá, você está aqui. Então, eu estou te hipnotizando. Então, a gente começa a perceber que para hipnotizar, de fato, nós não precisamos induzir absolutamente nada, fechar os olhos.
simplesmente conversar. O ato de conversar, de se comunicar abertamente, coloquialmente, já é um transe hipnótico. Aí vai da habilidade de quem faz, né, da habilidade do hipnotizador, para conduzir essas representações internas. Hoje, na minha prática clínica, eu não uso mais fecho os olhos. Eu simplesmente converso. E ali eu trabalho toda essa ideia de hipnose ericksoniana. O setting não é deitado, divã, é sentado, conversando, como a gente está aqui. Trocando ideia. E eu sugiro até uma cadeira boa, tipo uma cadeira gamer, assim, que dá para você. Gostei dessa, cara. Eu ia te perguntar da cadeira gamer. Olha, o André está perguntando o seguinte aqui. Ele falou que pediu desculpas pelos corretores aqui. Eu nem sei o que ele errou aqui, mas vamos ver. Com esta explosão de conteúdo, viver tudo e agora, imediatamente, tenho a impressão que as pessoas retêm cada vez menos. Faz sentido usar estas técnicas com este fim, para reter mais? Sim, porque o que é reter uma informação? Imagine quando nós estamos estudando. Eu vou até dar um exemplo muito legal. Eu gosto de livros, né? Deu para perceber. Imagine quando você começa a ler um livro, você termina o parágrafo e pergunta: ops, o que eu li? Você não estava ali, né? Estava ali, o que eu li? Então mostra o quê? Porque tem essas distrações, essa falta de reter as informações, né? Porque nós temos muitos estímulos. E esses estímulos, ele faz você sair do transe que você quer. Então, quando você está em transe, você está focado. Quando você perde o transe, é que você perdeu o foco. Então, se eu estou lendo um livro, eu estou focado no livro e a leitura faz com que as representações elas sejam colocadas e eu começo a ver aquele livro, aquelas imagens na minha cabeça. Estou em foco. Mas se eu começo a ler, passar os olhos e começo a pensar a conta que eu tenho que pagar amanhã, eu tenho que comprar ração para o cachorro. Se eu começar a fazer isso, eu tenho muitos estímulos fazendo com que eu perca o foco, no caso, perder a hipnose. Então, a hipnose, ela ajuda em muito manter o foco. Por quê? Porque nós, com o passar dos anos e também os estímulos que nós temos da vida moderna, nós temos tantos estímulos que estamos cada vez mais perdendo conexão. Eu não sei se vocês têm uma percepção, mas é assim, né, Marcelo? As pessoas reclamam de que a vida passa muito rápido. Se você faz a mesma pergunta, a vida passa muito rápido para um sitiante, aquele da roça, ele vai falar, não, aqui a vida não passa. Fala, mas qual a diferença, então, se nós estamos no mesmo planeta e temos as mesmas 24 horas? É que nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos, enfim, tudo que você possa imaginar, e ele tem aquilo lá que é só o sítio dele, então ele tem menos estímulos. Talvez está mais concentrado. Muito mais concentrado. Uhum. O storytelling, um livro, você falou de histórias, né? Ler um livro, um bom livro, deveria ser na verdade, um processo hipnótico, porque você entra na história, visualiza as personagens, etc. Né? E aí tem aquela história da storytelling, que vem sendo tão comentada, praticada e vendida, e etc. Né? Ou seja, ensinar as pessoas a ser bons contadores de histórias faz parte do processo. Faz parte, faz todo sentido, apesar que storytelling é um novo nome que se dá a uma prática milenar. Né? Sim. Porque... É coisa de consultor, né, Alexandre? Você sabe disso. A gente pega coisa antiga, dá outro nome e vende. É isso. Kick-off, né? Kick-off. A gente cria umas coisas, nós é muito louco, mas olha só. Se você pensar bem, todos os livros sagrados da humanidade, então, estou falando da Bíblia, da Torá, do Alcorão, a gente fala de todos os livros sagrados, todos eles são metafóricos, todos eles são histórias. Por que se você abre um livro sagrado, aquilo que você está lendo naquele momento, talvez venha refletir exatamente o que você está passando nesse momento na sua vida. Uhum. Mas o livro foi escrito há séculos atrás, o que acontece? Com as histórias, elas são atemporais. Elas não têm tempo. Então, por isso que histórias são hipnóticas.
Entendi. Ó, o Fausto Duarte está dizendo o seguinte, ó, ele concorda que na hipnose clínica o paciente não perde a consciência, ou seja, ele se mantém consciente durante todo o processo, diferente da hipnose de palco. A hipnose clínica, apesar das duas hipnoses, existe uma certa entrega, né, da pessoa àquele hipnotizador. No processo de hipnose, a pessoa está escutando o que o outro está dizendo. Só que dependendo da habilidade desse hipnotizador, outras coisas acabam desaparecendo. Então, se eu trago uma pessoa para o palco e começo a induzir um transe nela, eu posso fazer com o meu discurso que ela perca outras pessoas da plateia, ela acaba não vendo. Então, são mecanismos diferentes, são intenções diferentes. Quando a gente está trabalhando na clínica, nós estamos trabalhando com um problema. Então, é um outro foco. Quando estamos no palco, estamos trabalhando com um divertimento. É um outro foco. Né? Entendi. E ele também pede aqui, você não precisa fazer isso agora, pode fazer no final depois, mas para a gente beber mais do uso da hipnoterapia na clínica, o Alexandre sugere alguma bibliografia, caso ele conheça Benomi Silberfarb, é isso? Ele recomenda? Eu não conheço esse autor, mas eu posso fazer o seguinte, eu tenho um portal chamado Hipnótica. Então, lá no Hipnótica tem exatamente, apesar que o Hipnótica são transes prontos, né, que estão ali para venda, enfim, é um canal comercial, mas tem um contato direto comigo, que pode digitar, o pessoal pode entrar em contato e eu tenho uma lista de vários livros que eu posso indicar para vocês. Alguns ainda... É hipnotica.com.br, como é que é? Isso, hipnotica.com.br. Hipnotica.com.br, tá, legal, bacana. O André aqui elogiou, falou, boa, pegou no ponto a resposta que você deu, né, para aquela pergunta dele. E o Fausto com outra pergunta aqui também, podemos considerar o transe como relaxamento em nível alfa? Sim, nós podemos considerar o transe como relaxamento nível alfa, apesar que o transe ele tem muitas variações, né, em níveis alfa, beta, ele vai passando. Hoje, nós não, a não ser na prática mais acadêmica de pesquisa, é que nós estamos dimensionando e mensurando isso. Mas no dia a dia, a gente entende 3 tipos de transe, 3 linhas. A linha, se falar transe leve, transe médio e transe profundo. O transe leve é esse que nós estamos tendo aqui agora. Nós estamos falando e as pessoas vão representando imagens. Elas só conseguem prestar atenção na conversa porque elas têm que fazer imagens, estão prestando atenção. O transe médio é aquele que eu forço a pessoa a entrar no seu pensamento. Então, esse é um pouquinho mais forçado. E ela entra e ela sai. Imaginem curvas. Ela se aprofunda no transe, ela sai do transe. Ela se aprofunda no transe, ela sai no transe. E tem o transe profundo, que é aquele que vai lá embaixo, que a pessoa perde a noção de ambiente. Seria um transe muito bom para fazer cirurgias e coisas do tipo. Então, hoje nós consideramos na prática hipnótica 3 níveis. Entendi. Bom, vou te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei, você conta aí o que você puder, se você puder, né? Mas qual foi a experiência mais curiosa que você teve usando essa técnica? Olha, foi uma vez dando num curso, não sei precisar quantos anos faz, mas faz muito tempo. Eu estava ministrando, faz muito tempo, porque na época eu tinha muito cabelo ainda. Hoje está caindo tudo, mas eu tinha muito cabelo. Você consegue medir pela quantidade de cabelo, é isso? Não, você tem muito cabelo ainda, Alexandre. Está reclamando à toa aí. Okay? Olha só, eu estava num curso, ministrando um curso. Não era um curso de hipnose, mas tinha uns transes no meio do curso. De repente, uma pessoa, ela falou assim, olha, tem um problema, eu queria resolver, você pode resolver? Meio antiético, né? Eu falei, tá bom, vamos conversar. Tipo assim, me paga uma cerveja que a gente conversa e te ajudo, né? De boa, estou aqui para te ajudar. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer um transe. Ela tinha um medo voraz de alguma coisa que eu não lembro agora, mas é tipo um medo de viajar de avião, uma coisa assim. Aí eu pedi para ela fechar os olhos e comecei a induzir um transe. E ela, no meio do transe, ela falou assim, tá escuro, não estou vendo nada, porque eu fazia perguntas para ela, né? Eu fazia perguntas e
pedia resposta. Isso acontece num transe mais profundo. Tá escuro, não tô vendo nada. Tá escuro, não tô vendo nada. E eu falei, caramba, o que ela tá? Deve estar num quarto escuro, alguma coisa assim. E eu falei para ela assim, dê um passo atrás, para ver o que você vê. Na hora que ela deu um passo atrás, ela começou a dar uns gritos, porque ela falou que era uma nuvem gigante, sabe aquela nuvem de chuva, de tempestade, preta, enorme? Ela no transe, o que estava gerando medo é que quando ela passou por esse problema, a mente dela levou ela exatamente para a imagem de dentro da nuvem, ou seja, uma coisa negra, né? E ficou preso ali. Quando eu pedi para ela dar um passo atrás, ela conseguiu ver que era uma nuvem. Só que na hora que ela deu um passo atrás, adivinha? Ela deu um passo atrás fisicamente também. Ela estava na cadeira e começou a dar um passo atrás e se jogar para trás. E eu estava na frente dela. Quando isso acontece, te dá um susto, que eu fui, peguei aqui pelo colarinho dela, puxei, senão ela ia... Isso na hipnose nós chamamos de aberrações. São reações não esperadas que acontecem naturalmente devido ao estado de transe que a pessoa está. Foi um fato curioso. Entendi. Experiência é experiência. Kleber Andrioli, já fiz hipnose com a minha terapeuta, ajudou muito a solucionar rapidamente as questões que estávamos trabalhando à época. O resultado foi incrível. Esse é um ponto, né? Obrigado, viu, Kleber, da tua participação. Bem-vindo aqui à nossa live. Esse é um ponto, né? Sempre, vamos falar de equilíbrio emocional, então, né? Como a hipnose pode ajudar nesse momento, por exemplo, em que as pessoas estão muito angustiadas, com muito medo, os casos de burnout estão explodindo, eles já eram, né, grandes, isso não vinha a público, mas eles já eram grandes, né, com a pandemia isso ficou, né, evidente, né? Como é que a gente ajuda com hipnose esses casos, Alexandre? A hipnose faz com que você leve seu pensamento para um lugar melhor. Pense nisso. Hoje, o que nós temos? Depois que entrou o isolamento social, as pessoas ficaram confinadas e vendo muitas notícias desagradáveis todo dia. Acho que nós não tivemos um dia, desde quando começou, que não tivemos notícias desagradáveis. Tivemos notícias desagradáveis todos os dias, até hoje. Isso aconteceu para várias pessoas, menos para os palmeirenses, que ganharam 4 títulos em sequência, certo? Menos para os palmeirenses. Isso é um fato. Não tem mundial, mas ganharam 4 títulos. Até o cachorro vibrou agora. Olha lá, até o cachorro vibrou. Olha só, nós estamos com muita notícia ruim, fazendo com que o seu pensamento ele fique preso nisso daí. Então, você não sabe, mas você está num transe ruim. Olha lá, você está num transe ruim. Se você pudesse usar a hipnose, levaria você para um bom transe, que seria um lugar mental adequado que pudesse passar por esse momento de pandemia. Inclusive, eu só estou esperando uma autorização do Comitê de Ética, mas que hoje a gente tem que fazer, para fazer pesquisa, a gente tem que esperar algumas autorizações. Comitê de Ética do quê? Do CRP? Para fazer uma pesquisa, né? Eu estou montando uma pesquisa e estou esperando, enviei para o Comitê de Ética, estou esperando a resposta, mas seria o quê? Eu selecionei, já está selecionado 10 pacientes. Esses 10 pacientes já vêm fazendo tratamento, eles têm um problema chamado TAG. TAG, para quem não é psicólogo, vai entender que é transtorno de ansiedade generalizado. Esse diagnóstico, psicodiagnóstico de TAG, ele veio aumentando nos momentos de pandemia. E eu tive a seguinte ideia: prescrever a estas pessoas para ouvir 2 coisas. Uma quando acordar e outra quando for dormir. Essas 2 coisas, uma é, quando acorda, um transe hipnótico que você possa construir mentalmente o seu dia. Então, você vai construir mentalmente um dia bom. E na hora de dormir, você vai fazer uma sessão de mindfulness, um body scan, para relaxamento do corpo e trazendo você para o aqui e agora. A pesquisa vai responder o quê? Pelo menos ela pretende responder o quê? Que se você tiver uma boa gestão dos seus pensamentos ao acordar e ao dormir, você consegue ter um dia mais produtivo e reduzir tanto a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado,
quanto casos de burnout e derivados. Interessante a pesquisa, interessante. Quer dizer, só controlando as pontas, começo e fim do dia. Porque o meio, porque olha que interessante, a gente não pode, quer dizer, a gente não tem como controlar as coisas. Então, hoje o Senado se reúne e você vê um monte de gente falando umas coisas estranhas. Você não pode controlar isso, não tem como você controlar. Não são incontroláveis para mim. Mas Sim. Eu posso controlar o meu pensamento. Então, se eu conseguir startar o meu pensamento pela manhã, de uma maneira, fechar o meu pensamento à noite, de uma maneira, eu vou ter uma boa gestão emocional. Somente com 15 minutos e mais 15 minutos. 30 minutos eu consigo aí ter um equilíbrio. Impressionante, impressionante. Quero acompanhar isso aí de perto, pelo amor de Deus, conta para nós. Vou passar para vocês. Então, isso significa que as pessoas podem se auto-hipnotizar, então? Muito, muito. Vou contar um caso interessante. Eu não sei se você pegou, se eu falei no curso na época, mas há uns 3 anos atrás, eu tive um derrame pulmonar, né, e fui parar no hospital, fui parar na UTI. Derrame pulmonar, a pleura do pulmão, ela verte em inflamação e tal. É um caso grave. E eu nunca tinha estado numa UTI, e percebi que estar na UTI, se eu tenho uma televisão que fica passando uma única série, repetidas vezes, e você escutava muitos sons de máquinas mantendo as pessoas vivas, né? Um ambiente muito estressante. A única coisa que eu tinha era fazer transes, porque eu estava ali, não tinha nada para fazer. E isso eu tenho certeza que me ajudou muito na minha recuperação. Então, o que eu posso falar abertamente, a auto-hipnose é simples, fácil e principalmente útil. Dá para a gente criar os nossos pensamentos e direcionar esses pensamentos para o lugar onde a gente quer ir, fazendo com que o nosso dia, o nosso presente fique melhor. Entendi. Então aquela história de pensar positivo não é piada, é sério. O que é o pensar positivo? Eu acho isso super interessante, porque o pensar positivo tem 2 tipos, né? O pensar positivo e negativo. Ambos são transes. Né? Ambos você coloca o conteúdo. Um conteúdo é super bacana, o outro conteúdo é uma desgraça. O que vai acontecer? Se você tem um pensamento positivo sozinho não adianta, né? Você precisa fazer alguma coisa. Senão vira aquele livro O Segredo, né? Eu vou pensar que eu vou ganhar na loteria, só que eu não joguei. Então é uma coisa esquisita, né? Preciso pensar e fazer. Mas o pensamento positivo ajuda muito. Pensamento negativo só atrapalha. Então, eu acho que seria uma boa. Legal. Olha, Érica Noblaut, grande amiga, consultora, super simpática esta conversa. Obrigado, Érica, pela tua presença e pela honra de ter você aqui conosco hoje. Alexandre Marques, boa noite. Obrigado, Alexandre, de estar aqui com a gente. Meu mestre, olha lá, ó, meu mestre de hipnose moderna, Alexandre Bortoleto, tá lá, tá vendo? Tá cheio de aluno nesse mundo. Ei, Alexandre. Legal, que bacana. Feliz por vocês. Alexandre, tudo bem, uma pessoa pode se auto-hipnotizar, e isso tem benefícios para ela. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar outras pessoas? Sim, sim. Basicamente, o que a hipnose é uma forma de comunicação, e uma forma de comunicação elegante. Então, olha só, se eu chegasse para a pessoa e falasse assim, um exemplo, né? Eu podia falar, você está agora num lugar onde é tão bom, eu não sei se você já sabe, que você já esteve ali, mas se você pudesse voltar para esse lugar e começar a ver as coisas boas, as coisas bonitas, e se de repente, quando você volta para esse lugar, encontrar alguma coisa que vale a pena parar e perceber e olhar novamente, você vai se sentir muito melhor. Aí você vai falar assim, Alexandre, você não falou absolutamente nada. Não. Mas você cria na sua cabeça o recheio. Então, fazer qualquer pessoa, você fala, mas você está enchendo linguiça, né? Encher linguiça com qualidade, né? Porque você consegue criar um ambiente favorável para as pessoas, né, terem uma boa experiência mental. É o conceito do Milton, né, da linguagem hipnótica, né? Você cria uma estrutura que a pessoa preenche como ela quiser, né? Como ela quer, como ela tem vontade.
Bom, eu queria, de alguma forma, colocar você à disposição das pessoas aqui, ou seja, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo e fazer curso, porque eu sei que você tem um site, né, que é o Eu tenho professor, como é que chama? o Professoria. Professoria, isso. Vou até colocar ele aqui, viu, que eu não tinha colocado. Como é que é mesmo? É www.professoria.com.br. .com é o .com e o .com.br, tanto faz, os dois estão ativos, Tá. né? .com.br, tá. Então tá aqui, ó. Professoria. É um site de cursos, né? Que você oferece cursos, é isso? É um portal de cursos, inclusive no Professoria hoje, tem um curso lá simples, que foi o primeiro que eu fiz para estrear, né, abrir o portal, que chama Controle Suas Emoções. Ele é um curso com 6 aulas, gratuito. Né? A pessoa vai, entra, gratuito e faz, né? Só faz o cadastro do curso. É um curso simples, mas é um curso que mostra como você tem um controle. E tem uma coisa, uma surprise. No final, nas últimas aulas, eu coloco um transe de presente. Um transe que é do Hipnótica, eu coloco ali de presente para quem estiver fazendo o curso. Que né? legal, que bacana, que bacana. Bela dica. Tem o teu site também, né? Que é o Alexandre Bortoleto com 2ts.com. Isso. Né? .com. Ele tem ali, porque o meu site é um site pessoal, né? Mas leva também para a professoria, leva para a hipnótica e fala muito do meu trabalho como psicólogo, né? Então, quer fazer terapia e tal, apesar hoje terapia é tudo assim, né? Ó, online. Online. Mas você, quer dizer, é online por causa da pandemia, porque você fazia presencial praticamente Sim, todos os tinha teus 2 encontros. consultórios, né? Tinha um consultório em São Paulo e um consultório em Campinas. Nesse momento, ambos estão fechados por uma orientação do conselho, mas em breve a gente volta presencialmente. Legal. E você tem também o teu canal no Instagram, que é bem legal também, que eu já fui lá sapear, etc., acompanhar. Alexandre Bortoleto, 2Ts, é o teu canal no Instagram, né? Sempre tem lá umas notícias. O Instagram vem postando, né? Tem uma pessoa que me ajuda, eu vou colocando conteúdos. Eu acho que é bem bacana para as pessoas, algum artigo, alguma coisa legal. Está aí à disposição. Legal. Olha, o Fausto está parabenizando, parabéns ao Alexandre por tratar de uma questão tão intrigante, saber fazê-lo com leveza, espontaneidade e competência. E elegante, você esqueceu, viu, Fausto? Obrigado, Mejian. Obrigado você, Fausto, que está aqui. Érica Noblaut, até o latido do cão está sendo colocado no vídeo. Eu adoro cães. Então estou animada dele ter sido incluído nesta conversa. Érica. Se você tivesse feito o curso com o Alexandre, você ia entender que, assim, qualquer coisa do ambiente que está entrando na tua conversa, você tem que reconhecer. Então é isso, ele está usando a técnica que ele ensina. Tá certo. Alexandre, olha, um super prazer ter você aqui. De novo, assim, não tenho palavras para agradecer a tua gentileza por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Espero que tua vida seja cheia de saúde, de amor, de paz, de alegria, de sucesso, que as tuas pesquisas sempre, né, decolem e, de alguma forma, que a gente esteja sempre junto. Obrigado mesmo. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. São iniciativas como a sua que faz a gente continuar, né, fazendo a nossa missão. Né? Que assim, na psicologia, a nossa missão ainda continua sendo a nossa doação para ajudar um outro a encontrar o melhor caminho. Né? Então, a gente continua fazendo isso e eu acho que a gente vai fazer isso o resto da vida. Nós não temos o caminho certo. Nós estamos trilhando esse caminho juntos. Então, eu acho que a vida é um grande aprendizado. Tudo que nós estamos passando é uma oportunidade para que a gente possa aprender e ser melhor, ser total melhor. Então, Marcelo, eu agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade, e a todos que estão aqui assistindo, espero vê-los em breve. Aquele abraço e tamo junto. E viva o Palmeiras! Legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, isso não existe. Então, eu agradeço demais por vocês estarem aqui conosco. Queria lembrar, então, a todas e a todos que semana que vem, terça-feira, 6:30 da tarde, tem live do EGEA.
O entrevistado, a entrevistada não está confirmada ainda, mas certamente estaremos aqui trazendo um tema interessante para vocês. Não tão interessante como esse do Alexandre, certamente, mas tão mais interessante também, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.